tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós daremos início à terceira e última parte da nossa aula sobre as vanguardas europeias. Só relembrando o que a gente viu nas aulas anteriores. As vanguardas europeias, elas foram um conjunto de manifestações artísticas que fizeram parte da primeira metade do século XX. Essas vanguardas, elas foram fundamentais para o advento da arte moderna, e elas não influenciaram somente o campo das artes, mas também da literatura, da música e de todo o campo cultural do século XX. Subseguindo, a gente dá início ao dadaísmo, não é? É um movimento artístico que eu gosto muito de trabalhar, que eu gosto muito de falar, que foi um movimento artístico que surgiu em Zurique, no ano de 1916, na Suíça. Ok, pessoal? Esse movimento ele foi uma resposta ao clima de instabilidade provocado pela Primeira Guerra Mundial. Lembrando que os futuristas, eles prezavam pela guerra, pela violência, porque eles diziam o seguinte, que a partir da guerra se forjava o progresso, o futuro. Já o dadaísmo vai ser contra toda essa atmosfera de apologia à guerra e à violência. Então, o dadaísmo ele surge como um deboche, como um conteúdo anarquista. Os dadaístas eles tinham aversão a qualquer conceito racionalizado sobre a arte. Os artistas tinham como objetivo a crítica ao capitalismo da época e ao consumismo. O dadaísmo ele vai surgir nesse clima de deboche, de contracultura já naquela época. Aqui a gente já adentra ao termo handmade. O que foi o termo handmade? Eu explico para vocês. O termo handmade significa descontextualizar o objeto, seja ele qual for, como por exemplo, sons, fotografias, objetos do cotidiano, músicas e jornais, tirando-os do seu contexto usual e dando outro significado, transformando em arte. Daí eles criaram esse termo chamado handmade, que significa refazer aquilo que já está pronto. Esse movimento ele possuía um forte caráter pessimista, irônico até, principalmente com relação aos acontecimentos políticos do mundo. Não esqueçam que o dadaísmo ele vai prezar pelo deboche, pela crítica. E os principais representantes desse movimento foram o poeta Tristan Tzara e o artista plástico Marcel Duchamp. Como a gente observa nesta obra magnífica de Marcel Duchamp, intitulada A Fonte. Percebam, pessoal, que nada mais é do que um mictório. O que é um mictório? É um objeto do cotidiano que serve para que os homens possam fazer as suas necessidades fisiológicas. O Marcel ele tirou o objeto do seu meio usual, do seu contexto, e transformou em um objeto artístico, descontextualizando-o completamente. Subseguindo, a gente tem uma outra obra muito intrigante que é A Roda de Bicicleta, também de Marcel Duchamp, né? Percebam que esse objeto, que já transita entre a escultura e a instalação, a arte conceitual, nós temos um banco e uma roda de bicicleta sobre ele. É como se o banco, no seu contexto usual, ele servisse para que as pessoas pudessem sentar sobre ele. E a roda de bicicleta servisse para que pudesse locomover um aparelho chamado bicicleta. A partir do momento em que um está sobre o outro, um anula a ação do outro. Essa é a essência do dadaísmo. O deboche, a crítica, descontextualizar, quebrar com os paradigmas daquela época. Um outro movimento muito legal de se trabalhar é o surrealismo. O surrealismo ele começou na França, mais especificamente no ano de 1924. Ele teve influência do escritor André Breton. Para os surrealistas, a obra de arte não resulta de pensamentos racionais e lógicos, mas ela resulta de pensamentos absurdos e ilógicos, como as imagens oníricas, as imagens que fazem parte do nosso sonho, não é? Não esqueçam, o termo onírico ele se refere àquilo que está ambientado no tema do sonho, do inconsciente e do subconsciente. E mesmo quando a obra surrealista representa aspectos da realidade, eles estão associados
a elementos inexistentes da natureza, criando conjuntos irreais. É importante lembrar também que esse movimento ele vai ter grande influência da psicanálise, que naquela época era uma ciência nova, a psicanálise de Sigmund Freud, né, o pai da psicanálise. O mais conhecido dos pintores surrealistas é, sem dúvida, o espanhol Salvador Dalí, com as suas obras O Sono e A Persistência da Memória, e Mae West, como a gente observa nesta imagem, né? É o famoso quadro A Persistência da Memória. Por que a persistência da memória? O que chama mais a atenção da gente neste quadro, minha gente? São a presença de relógios, mas não são qualquer relógios. São relógios derretidos, é como se os ponteiros, é como se o tic-tac estivesse ainda sobrevivendo em um mundo caótico, em um mundo inóspito, em um mundo hostil. É como se ainda estivesse perseverando, mesmo que tudo estivesse acabado. É um quadro que trata da questão da morte, né, do próprio artista. Ele colocou nas suas pinceladas generosas, nas suas pinceladas surreais, esse pensamento, essas ideias oníricas nesse quadro magnífico que foi realizado em 1931. E para finalizar a aula de hoje, nós temos também o quadro O Sono, de Salvador Dalí, que foi pintado em 1937. Percebam que nós temos uma espécie de rosto que está suspenso por esteios, né, por algumas varas, num ambiente meio desértico, meio caótico. O Salvador Dalí ele gostava muito de colocar nos seus quadros esses elementos vazios, esses elementos inóspitos, surreais, né, que faz jus ao nome do movimento. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido essa sequência de aulas sobre as vanguardas europeias. É importante lembrar que essas vanguardas elas foram fundamentais para o advento da arte moderna do século XX e entendam também que ela não influenciou somente as artes visuais, mas ela vai influenciar também a literatura, a música, o teatro e as outras formas de manifestação artística daquela época. Tem material para vocês na plataforma, eu vou disponibilizar esse slide para vocês e logo eu vou colocar uma sequência de exercícios relacionados às vanguardas que nós estudamos nessa sequência. Tá ok? Beijão para vocês e até a próxima!